Não é porque um cara, ele, mesmo sendo um lunático, que ele não esteja falando uma verdade, que ele não esteja em algum momento proferindo um argumento correto, entendeu? Então não adianta. Qualquer pessoa, até uma pessoa que você considera burra, em algum momento essa pessoa ela pode proferir um argumento correto. Tipo, isso não existe. Esse negócio de ficar rotulando a pessoa e ficar atacando isso, chega uma hora que cansa, fica cansativo, entendeu? Uma coisa que sempre acontece é a crise entre gerações. A geração mais nova vive criticando o jeito que as gerações mais velhas pensavam, agiam, tomavam decisões, como se todo mundo antes fosse burro, atrasado ou mal intencionado. É como se a geração atual quisesse julgar todo o passado com a cabeça do presente. Só que o mundo muda, as ideias mudam, as ideias evoluem, e muita coisa que hoje parece óbvia lá atrás simplesmente não era. Não é passar pano para erro, mas entender que as pessoas pensavam diferentes, viviam outra realidade. Isso é o mínimo do pensamento histórico, pensar na transição e que também podemos nos tornar conservadores de um outro tempo. Só que com a internet tudo ficou imediato. A gente quer respostas rápidas, explicações simples, heróis e vilões bem definidos, não tem espaço para nuance. Então se pega um trecho, uma fala antiga, uma atitude fora do padrão atual e já se cancela tudo, como se nada daquilo tivesse importância. É uma visão muito rasa, que desrespeita até conquistas que foram fundamentais para estarmos onde estamos hoje. Essa mania de olhar para o passado só com os olhos de agora faz com que a gente perca a noção do que foi construído. Esquecemos que, para chegarmos no presente, muita coisa precisou ser feita, com acertos e erros. Criticar é importante, claro, mas fazer isso sem entender o processo, sem estudar de verdade o que aconteceu, acaba sendo mais arrogância do que consciência. O resultado disso é uma geração que se acha muito evoluída, mas que muitas vezes repete os mesmos erros do passado, só que com uma roupagem nova. Fala bonito, posta frase de efeito, mas age com intolerância, desprezo e impaciência. Exatamente o que tanto condenam, com um potencial ainda mais violento. É a narrativa do tronco ou do jacaré. Falando, cara, que era um jacaré ali. Não, pô, olha direito, é um tronco. Não, cara, um jacaré. Olha só, tá óbvio. Sei não, me parece um tronco. Jacaré, tá vendo? Ó. Tronco. Nitidamente um jacaré. Impossível. Peraí. É jacaré. Não, é um tronco. Os chamados debates se assemelham mais a performances do que a tentativas genuínas de diálogo. São disputas de vaidade transvestidas de argumentação. Em vez de buscar soluções, muitas vezes o que se vê é um esforço concentrado em justificar opiniões pré-fabricadas. Opiniões que não se abrem à escuta, que não se portam nuances e que operam como um escudo contra qualquer possibilidade de transformação de informação. O problema não é o conflito em si, mas a rigidez com que se encara a necessidade de estar certo, como se a vida se dividisse entre lados fixos, concordar ou discordar, como se isso fosse uma espécie de lei natural, e não apenas uma forma limitada de olhar o mundo. Isso cria um mal-estar constante, uma fissura cada vez maior na nossa capacidade de comunicação. É como se a linguagem tivesse se tornado um campo de batalha, onde as palavras valem menos do que significam, e mais pelo time que representam. E embora isso não seja uma regra imutável, é um sintoma que cresce. O debate vira ruído, e o ruído nos aliena ainda mais da questão fundamental. No centro dessa crise está uma pergunta muitas vezes ignorada. Quantos de nós realmente sabem o que é a verdade? A verdade não é um dado objetivo, acessível a todos, mas muitas vezes uma confiança em um sistema, uma fonte, uma mediação. Poucos de nós saberíamos, por exemplo, construir um foguete, ou quem sabe extrair ferro da terra e transformar em uma simples dobradiça de porta. Raros saberiam purificar a água sem ajuda tecnológica, ou montar do zero um roteador de internet. A verdade, então, é construída sobre um lugar de mediação, de relações de confiança com aquilo que nos foi ensinado, com os dados que recebemos e com os filtros que escolhemos usar. O problema é que, quando essas camadas se tornam invisíveis, quando esquecemos que há escolhas, contextos e intenções por trás de toda a informação, passamos a tratar a nossa verdade como absoluta. E isso faz com que qualquer questionamento pareça um ataque, e não uma possibilidade de ampliação do olhar.
A pós-verdade surge nesse cenário como um terreno fértil para a guerra de narrativas. Porque se tudo pode ser questionado, então tudo pode ser descartado, e o que sobra é aquilo que apenas reafirma o que já acreditamos. O ciclo se fecha, não se debate para compreender, mas para vencer. E vencer aqui não é resolver a questão, mas desmoralizar o outro. O diálogo vira espetáculo, o argumento vira clipe, corte. E a construção coletiva da verdade, que deveria ser uma das funções centrais do discurso público, se dissolve em microfissuras que aumentam a polarização. E se o outro é visto apenas como uma ameaça à minha liberdade, então a escuta deixa de existir. A comunicação não falha. Ela é sepultada desde o início. No entanto, é justamente por isso que pensar em narrativa se torna urgente. Narrativa não é sinônimo de mentira, mas sim de estrutura. É um modo como organizamos os acontecimentos para dar sentido ao mundo. E toda narrativa carrega um ponto de vista, uma intenção, um enquadramento. Se quisermos retomar alguma possibilidade de conversa autêntica, precisamos abandonar a ilusão da verdade total e nos aproximar da escuta ativa, da construção coletiva de sentidos. E isso não significa abrir mão de critério, mas entender que critério também é uma escolha. Num tempo em que todos falam ao mesmo tempo, escutar parece talvez ser o gesto mais radical. Então, a pergunta que fica é: estamos realmente debatendo ou apenas nos protegendo através de ideias fixas, montadas para nos blindar da dúvida? Talvez no fim, a dúvida e não a certeza seja o único solo fértil para qualquer verdade que vale a pena ser compartilhada. A história final quase sempre é contada por aqueles que desejam portar a confiança nela. Mais do que relatar fatos, desejam sedimentar uma crença, uma fé. A verdade, nesse contexto, se torna menos um fato construído em diálogo recíproco e mais um artefato simbólico, moldado conforme interesses, temores e esperanças. Tanto a verdade quanto a mentira são instrumentos humanos, e por isso mesmo carregam verdades predominantemente humanas, parciais, frágeis, mutáveis. O risco é esquecer disso e tratar as narrativas como se fossem espelhos neutros da realidade, quando na verdade são espelhos que escolhem o que refletir.